Olá, companheiros e companheiras, bem-vindos ao 5º episódio do Esquerda Web, o podcast. Hoje nós vamos tratar da pandemia e o classismo no ABC Paulista. Para tratar desse tema de grande importância, nós convidamos o companheiro Beto Vieira. Beto Vieira é um camarada que tem larga trajetória de luta no ABC Paulista. É um companheiro que é trabalhador do Semasa, Santo André, dirigente do PSOL, também de Santo André, pré-candidato a vereador. Como está, companheiro? Olá, camarada Antônio. Estamos aqui, dentro da medida do possível, dizer que está bem, né? Apesar da pandemia e da situação que está colocada para todos nós, mas estamos bem. Muito bem, a gente vai começar com o nosso tema, tratando um pouco da pandemia, de forma mais geral, e das políticas patronais, das políticas burguesas. Nós estamos numa situação aí de... Por dados de hoje, agora há pouco saíram alguns dados, existe atualização diária, nós estamos aí com cerca de 150 mil mortos já, devido à pandemia, a Covid-19. No Brasil, nós temos uma atualização de 2.141 óbitos e 33.682 casos. São 217 casos a mais em relação a ontem, nas últimas 24 horas. São Paulo continua sendo o estado com o maior número de mortes e de contágios. São Paulo tem 928 óbitos, 12.840 contágios, seguido do Rio de Janeiro, Ceará e Amazonas. Então, queria começar conversando sobre essa pandemia, o impacto dessa pandemia sobre a situação mundial. Então, bastante complicado aprofundar muito a questão técnica, porque nós não somos da área, mas os números apresentam uma realidade bastante preocupante do ponto de vista mundial. Os especialistas, inclusive da área, têm tido dificuldade em lidar com essa questão, até por ser uma doença nova, e isso coloca não só os especialistas, mas todo o sistema numa verdadeira corrida para se defender, para combater esse vírus, essa doença. A gente tem uma situação internacional onde, logicamente, em alguns lugares, dependendo da estrutura de cada país, se sai melhor na questão do combate dessa epidemia, e, logicamente, que os países com menos estrutura, que têm menos capacidade de investimento, vão sofrer mais. Tem também a questão da diferença de tempo da doença, né, que ela se espalhou muito rapidamente pelo mundo, mas em cada lugar chega e com características bastante parecidas, mas logicamente que cada lugar tem suas peculiaridades e de um modo geral, que dá para se perceber é que o mundo organizado a partir do capitalismo não consegue dar resposta, não está conseguindo dar resposta. Até porque, de um modo geral, já existe uma crise estabelecida no modelo de organização social, dificuldades já vinham sendo encontrada
pelos diversos governos do mundo inteiro. Logicamente, em alguns países, principalmente da Europa Central e alguns países da Ásia, com mais capacidade financeira, mas, de um modo geral, a verdade é que o nosso modelo de organização social se mostra completamente incapaz de encarar essa situação da forma que deveria ser, não é? Até porque são, normalmente, governos que estão a serviço de conglomerados de empresas ou de empresários e que tem que dar resposta também para essa questão. Então, de um modo geral, é bastante preocupante, né? Principalmente porque atinge de forma bastante letal as pessoas que estão nessa área de risco, acima dos 60 anos, ou que tem alguma doença pré-existente. A gente, como estamos em quarentena, temos acompanhado bastante essa questão, estamos lendo bastante sobre o assunto, acompanhando as notícias, e o que dá para perceber, pelos que dizem os especialistas, é de que, diferentemente de outros vírus da mesma espécie, ele tem uma duração muito longa de internação, às vezes demora muito para se manifestar. Então, tem algumas peculiaridades que colocam de forma clara de que a estruturação desse modelo social que a gente tem não dá resposta. Até porque tem a pressão também do mercado, que quer produzir, não é? O mercado querendo produzir precisa da mão de obra, e aí há um encontro de interesse onde, para combater o vírus, os especialistas dizem que o melhor meio é o isolamento social. E com isolamento social não se tem produção. Tá certo? Não tem isolamento social, não tem produção, e aí vem a questão política, que depois nós vamos entrar mais nesse debate quando a gente falar das questões aqui do Brasil especificamente. Então, Beto, você está levantando pontos muito importantes. O FMI, Fundo Monetário Internacional, acaba de fazer uma previsão de uma recessão grave. Se diz que podemos ter aí uma depressão até tão grave ou pior do que foi a de 1929, a Grande Depressão. Está se prevendo para esse ano uma queda aí do PIB mundial de 3%, e cada país vai, segundo a previsão do FMI, obviamente, devido a fatores anteriores, vai ser afetado pela depressão de maneira diferente. O Brasil vai ultrapassar, vai ter uma queda superior a 5%. Nós estamos diante, como você estava dizendo, diante de um vírus onde as características biológicas se conhecem pouco, se sabe que ele tem uma disseminação muito grande, né? Já são 150 mil mortes em todo o mundo. O HN1 da epidemia de 2009 se calcula que chegou aí a 300 mil mortos, mas foram 16 meses de contágio para chegar a esse número. No caso do novo coronavírus, apenas em meses já temos 150 mil mortos. Então, estamos numa situação bastante grave, né? Que torna-se ainda mais difícil por conta dessa crise econômica que você está apontando. E as crises econômicas, as grandes catástrofes, são sempre os trabalhadores, os oprimidos, a população negra, a periferia do sistema econômico mundial capitalista que mais sofre com essa situação. Exato, essa é a principal questão. Quer dizer, além de ter que lidar com a doença em si, com a falta de estrutura, com as questões de fundo biológico aí da doença, nós temos essa questão da questão da econômica, que, de um modo geral, gasta-se muito, não é? E normalmente o Estado, que normalmente se ancora na política do livre mercado,
tem uma ineficiência do ponto de vista financeiro, e logicamente que isso acaba por envolver toda uma questão de debate de punho, que acaba indo, querendo ou não, para o punho ideológico, não é? Então, assim, quem paga a dívida, não é? Quem vai passar a comanda lá no caixa? A princípio, o que se percebe em praticamente todos os lugares é que, nesta hora, a iniciativa privada ela fica um pouco de lado, né? Um pouco não, bastante de lado, e aparece a figura do Estado. Inclusive, com uma grande... entra depois, num próximo momento, um debate sobre essa questão, né? Quando se fala em Estado, está falando de dinheiro público, dinheiro de todo mundo, dinheiro da sociedade, não é? Então, essa é mais uma questão, que os trabalhadores, para contribuir de forma eficiente para a questão do combate, precisa ficar em casa, né? Ele ficando em casa, logicamente que não produzindo, e, segundo a lógica do capital, se você não trabalha, você não tem direito a receber. Aí é que entra o grande problema, né? Como sustentar, como que a gente vai fazer para que a gente tenha êxito no processo de combate. Os números, o tempo, nem os especialistas conseguem falar com certeza. Uns falam que é até o fim desse ano. Aqui no Brasil, por exemplo, eles falam nisso. Tem uns que falam que isso é para 2 anos, outros... Então, também não existe certeza quanto a essas questões, mas, de qualquer maneira, o principal debate é exatamente esse. Quer dizer, mais uma vez, quer dizer, essa crise, assim como todas as outras crises, no sistema capitalista, tanto no momento da crise como no pós-crise, sempre há uma conta, e essa conta sempre é enviada para que a classe trabalhadora pague. E aí é que entra o nosso papel, o nosso debate, que precisamos estar atento, né? Do ponto de vista internacional, logicamente que não existe ferramentas de organização da classe trabalhadora à altura para fazer uma discussão em nível internacional, mas, de qualquer maneira, não só nesse momento, mas no pós-controle dessa pandemia, não é? É preciso ter aliás, desde esse momento, já precisamos encaminhar a necessidade de uma organização dos trabalhadores para resistir, mais uma vez, contra essa ideia de que a classe trabalhadora é que tem que pagar, não é? Então, assim, as grandes fortunas estão aí, e nós precisamos fazer esse debate, não é? Vai ser o salário dos trabalhadores, ou vai ser as grandes fortunas que vão pagar essa conta? Muito bem, exatamente. Sobre a dinâmica biológica do vírus, não temos muita certeza, porque está sendo estudado. Agora, temos certeza que essa pandemia é fruto direto do capitalismo, da irracionalidade da produção capitalista, né, desse processo onde o lucro está na frente das necessidades humanas, das necessidades coletivas. Isso a gente tem certeza. Trazendo o debate mais para o campo político, né, dos governos, nós temos várias respostas, né, burguesas. Nós temos o darwinismo social, que é aquela política negacionismo, darwinismo, que conversa com o genocídio, porque é a política de que os mais pobres, mais fracos, menos capacitados têm que pagar o preço, né? O Bolsonaro é bastante a expressão disso, né? Copia, inclusive, bastante o presidente estadunidense, Donald Trump, nessa política, né? Que tem tido uma posição horrenda, né, em relação à pandemia. Os Estados Unidos é o lugar do mundo, apesar de ser a principal potência econômica, está tendo aí o recorde do número de contágios e mortes vítimas do novo coronavírus. Mas nós temos também países capitalistas que são governantes burgueses mais racionais, vamos dizer assim, mas mesmo assim a gente tem visto que as políticas capitalistas em todo o mundo, apesar das desigualdades,
obviamente, porque Equador, por exemplo, que virou uma necrópole, mas, por outro lado, as periferias dos Estados Unidos também estão sofrendo muito, a maior parte das pessoas vitimadas são pobres, negros, mulheres, né, muitos trabalhadores e trabalhadores da saúde, né? Então, eu queria discutir um pouco também esse tema, né, como os governos burgueses têm enfrentado essa situação, particularmente o genocida maior, que é o Bolsonaro. Precisamos fazer esse debate mais nacional, mas o que dá para se perceber pelas informações é de que existem realmente dentro dessa forma de enfrentamento da pandemia, pouquíssimos foram os governos e principalmente setor privado que, num primeiro momento, tiveram a preocupação com o ser humano, né? Talvez com raríssimas exceções. Outra coisa que eu percebo é que, assim, os estados onde o neoliberalismo é menos fraco, onde existe um capitalismo de Estado, o que dá para perceber é que trataram melhor, não melhor do ponto de vista humano, mas melhor do ponto de vista estrutural essa questão. Nós temos uma outra corrente de administradores públicos e sociedade que, num primeiro momento, hesitaram em entender a questão da doença, resistiram à pressão do mercado, à pressão da necessidade da produção, né? Mas que logo entenderam que era preciso tomar providência. Aí você pode colocar aí Alemanha, Japão, esses países aonde de uma certa forma os governos fizeram um pouco essa transição rápida da questão do combate ao vírus e da relação humana com a questão da produção. Tudo bem. Vamos falar um pouco E nós temos, logicamente, esse lado danoso, anti-humano, necróptico, aquilo que você pode imaginar de mais nojento em alguns governos, e aí se enquadra especificamente, para nossa desgraça, o governo brasileiro de Bolsonaro, inclusive ancorado e se guiando um pouco pelas loucuras do Trump nos Estados Unidos. Logicamente que esse setor, ele é um setor absolutamente minoritário na correlação geral, não é? Mas que faz um estrago muito grande. Não é? Você pega os Estados Unidos, demorou tanto para aceitar a situação colocada que em pouco menos de 20 dias era o recordista mundial em tudo, não é? E ainda a partir do principal centro econômico do país, que é Nova York, aquela região populacional do país. Então, essa é uma questão que nós precisamos debater, inclusive do ponto de vista da política da esquerda, não é? Por que nós ainda conseguimos ter que conviver ou ver pessoas e governos desse nível negacionista, não é? De que a vida não tá à frente da questão econômica, não é? E aqui no Brasil é isso, não é? Com todos os problemas que nós temos do ponto de vista da federação, federativo, se não fossem as ações da base social do país, partindo da organização dos trabalhadores, individualmente, das ONGs, dos prefeitos e dos governadores, possivelmente a gente estivesse já um problema muito maior do ponto de vista de doentes e também de mortos. Então, essa é uma questão fundamental que nós precisamos aprofundar também no próximo período. Bom, Bolsonaro é um governo negacionista, genocida,
é um neofascista, o presidente, que quer, de fato, estabelecer um regime autoritário no país. Mobiliza a sua base pequeno-burguesa, retrógrada, com esse objetivo. Né? Então, nós temos aí uma situação de você tem o governo com essa política negacionista, mesmo agora com a troca do Mandetta, continua com a mesma política, com a mesma sanha de abertura, de retorno das atividades, onde nós estamos ainda na curva ascendente, né, do contágio. Enfim, é um governo para lá de irresponsável, um governo realmente genocida, né, que tem que ser detido imediatamente. Mas nós também temos as políticas do Congresso, as políticas do Judiciário. Hoje mesmo, agora há pouco, o Judiciário acaba de votar por maioria a legalidade da medida provisória que permite a redução salarial, e além de permitir a redução salarial, permite que os acordos feitos possam ser feitos diretamente entre empregado e patrão, entre contratante e contratado, ou seja, enfraquece ainda mais a possibilidade dos trabalhadores diante dessa situação, ou seja, coloca os trabalhadores numa situação muito grave. Porque nós temos uma situação que, apesar de lideranças locais, regionais, estaduais, e o Congresso ter um pouco mais de racionalidade, essa racionalidade é a racionalidade capitalista, que visa descarregar sobre os trabalhadores o custo dessa crise, da crise pandêmica, o custo de uma crise econômica profunda que está colocado. Precisamos de uma alternativa dos trabalhadores. Aqui no Brasil, o grande problema está exatamente estabelecido no Planalto Central, né, com o governo de Bolsonaro. A gente acompanhou todo esse debate sobre o mercado ou a ciência, sobre que vinha colocando essa disputa dentro do próprio governo. E o Bolsonaro agora ele ia usar a caneta, não é? Ainda não se sabe de que forma isso se deu, porque pela apresentação dele ele não estava muito à vontade quando fez a apresentação do novo ministro, do Nelson Teixe, né? O pessoal fala uns falam que é Teixe, outros falam que é Teixe. Mas, na verdade, a grande preocupação aí é exatamente isso. Ele coloca um cara de mercado, né? Um médico que há muito tempo não faz medicina, mas faz administração de empresa, planilha de custo, é o homem do mercado aí. E a gente não sabe como que isso vai se dar para frente com esse novo ministro. Por outro lado, nós temos os caras estão se aproveitando, a elite brasileira, de uma forma ou de outra, estão se aproveitando da situação para consumar um processo de ataque que já vinha sendo feito, tá certo? Desde o governo Temer, com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a tal da carteira do projeto lá da carteira, do novo contrato de trabalho, do 905, né? Que foi aprovado no Congresso agora, que tira também, que flexibiliza a questão do direito dos trabalhadores. Você tem agora, que você acabou de dizer, a justiça reconhecendo o acordado entre patrão e empregado sobre acordo. Tudo isso é um conjunto de ataques que já vinham sendo elaborados, já vinham feitos através de medidas provisórias e de projetos de lei, que agora eles acabam por concretizar tudo isso. Isso é um ataque brutal contra os trabalhadores. É um negócio, praticamente, ele é tão grave, tão suicida quanto o vírus, entendeu? É o segundo vírus em cima da classe trabalhadora. Isso eu não tenho a minha dúvida, porque nós vamos ficar com um passivo, além de um custo enorme por conta da crise que já estava estabelecida e que foi aprofundada pelo Covid, nós vamos ter mais esse passivo de retirada de direitos e de ataque aos trabalhadores. Não é? Então, logicamente que precisamos também avançar na discussão das nossas organizações, que nós precisamos retomar a luta direta. É preciso ter um jeito de retomar a luta direta
para que a gente possa, acho que barrar não tem mais jeito, porque boa parte já foi legislada ou já foi tomado como decisão através da justiça ou das medidas provisórias do governo, mas nós precisamos retomar a nossa luta e retomar, buscar de novo os nossos direitos. Muito bem. Antes de ir para essa parte mais de táticas de luta, táticas políticas, vamos passar um pouco pela situação do ABC, que é a nossa região, que é a região do Beto, vários companheiros. Nós temos no ABC, os dados, como todo mundo sabe, são extremamente imprecisos, existe subnotificação, o Brasil é um dos países que menos testa no mundo, é ridícula a testagem no Brasil. Então, assim, digo isso para a gente tomar todos os cuidados. Alguns especialistas dizem que são 7 vezes maior o número de contágio, outros dizem que o número pode ultrapassar 15 vezes, enfim. Nós estamos, pela falta de testagem, pela falta de investimento, pela precarização da indústria nacional, do sistema público de saúde, estamos viajando no escuro. Essa é uma situação bastante complicada, mas nós estamos aí com dados oficiais de cerca de 54 mortos na região do ABC, vítimas, 743 número de contágios. Nós temos uma situação também gravíssima em relação aos leitos, e, além do mais, os governos estão tendo políticas bastante agressivas contra os trabalhadores, né? Demissão no serviço público, demissão no serviço privado, e nós estamos numa região que, apesar de todo o processo de desindustrialização, descentralização da indústria, é uma região que tem uma base, um parque industrial importante ainda, né? Nós temos essa realidade no ABC, temos também a realidade de profunda desigualdade no ABC, né? Como expressão de do capitalismo, a desigualdade é profunda. Nós temos aí no ABC uma faixa enorme da população que vive em habitações, em assentamentos irregulares, precários, né? Nós sabemos que a possibilidade de contágio nessa circunstância de moradia é muito maior. Sim. Aqui na região na base da pirâmide aqui, a preocupação maior é exatamente com como isso vai se dar. Como você disse anteriormente, nós estamos no ascendente, nós estamos subindo o pico da doença. Essa doença teve essa característica, segundo as próprias informações e os dados que são colocados, de que ela vai se espalhando de acordo com a aglomeração. E quando isso chegar realmente, definitivamente, nas periferias e nas regiões mais empobrecidas da cidade, essa é a grande preocupação. Eu estava vendo os dados aqui da região do ABC, dos principais jornais, a gente fica dentro de casa, não dá muito para ter esses dados mais presencial, através da mídia, de que o nosso sistema de hospitalar já basicamente saturado, com alguns lugares chegando a 90%, os outros a 70%. Isso sem levar em consideração de que nós estamos entrando num período aí onde aparecem muitas outras doenças, principalmente na área respiratória, né? Qual que é a questão que está colocada? A questão que está colocada é exatamente essa, não é? Você tem uma situação já praticamente de esgotamento do sistema hospitalar. Os governos municipais, normalmente não, praticamente todos eles aliados com a política capitalista, tá certo? Sendo pressionados também. Por exemplo, tem informação que hoje em Santo André há uma reunião do prefeito com empresários da cidade para montar um comitê para começar a discutir como fazer a economia funcionar. Isso significa começar a aceitar a lógica bolsonarista, não é, de mudar o alinhamento do isolamento social. Nós tivemos praticamente todas as prefeituras encerrando contratos com empresas terceirizadas, onde os trabalhadores
lógico, foram demitidos. Então, você aumenta a massa de pessoas indefesas do ponto de vista do salário. Quer dizer, todas essas questões estão colocadas e a gente também precisa estar atento para buscar, a partir das organizações, né? Nós temos uma questão importante que é fruto da organização de algumas organizações sociais, que buscam dar respostas a partir do seu local de moradia, a partir do seu local de trabalho, né, fazendo campanhas de arrecadação financeira, campanha de arrecadação de alimento, distribuindo, que existe uma solidariedade. Isso é importante, é interessante, porque vai exatamente na contramão da política de Estado e da política da elite nacional, não é? Então, assim, precisamos também ficar atento a isso e fazer o nosso combate, assim como devemos fazer o combate a nível nacional, temos que fazer também o nosso combate a nível municipal e regional, para que essa conta não fique nas costas do trabalhador. Nós temos notícia, Beto, que o prefeito de Santo André, Paulo Serra, filiado ao PSDB, demitiu centenas de trabalhadores em Santo André a partir do encerramento de um contrato de trabalho em meio à pandemia. Além disso, uma série de outros trabalhadores também estão perdendo emprego em várias cidades, tanto no setor privado quanto no setor público, em várias cidades do ABC. Qual política a gente poderia ter para enfrentar essa situação, no caso do ABC? Em Santo André, especificamente, que é onde aqui no ABC Paulista, onde eu moro, o governo teve uma péssima decisão, foi de encerrar contratos com várias empresas terceirizadas. Não temos um número concreto, não vi pelo menos esse número, mas eu vi coisas do tipo mais de 1.000 trabalhadores só em um edital que ele publicou, encerrando contratos, né? Aí teve especificamente a Acervo, que é uma empresa contratada que faz a contratação de pessoas para fazer trabalho nas escolas, merendeira, pessoal daí da limpeza de escolas, que são 497 demitidos. Então, assim, logicamente que em menor escala, o que dá para perceber é que a linha de ação, a linha de atuação do governo municipal, ela não se diferencia muito da linha nacional, né, dentro dos limites que o modelo capitalista de organização social impõe. Então, aqui também foram criados os hospitais de campanha, são 2 locais aqui, o poliesportivo e o estádio municipal, uma parte já foi entregue, então assim, mas tudo isso sendo feito de forma como é que se diz, a dar respostas a curto prazo, mas não tem uma organização, não tem um chamado para o conjunto da sociedade para a gente discutir não só a forma como está sendo estabelecido, mas também o pós. Não é? Esse passivo é o que, na minha opinião, mais me preocupa, inclusive no momento, porque do ponto de vista do combate à doença, dentro dos limites da organização, está se fazendo, estamos chegando no limite. Agora, de agora em diante é que precisamos saber, porque se há um relaxamento no isolamento social, se a pressão do mercado se sobrepõe e a gente tiver uma explosão na periferia da forma que houve na Itália ou em outros países, possivelmente a gente vai entrar numa situação bastante complicada. Muito bem. No próximo bloco, que a gente vai estar entrando justamente agora, a gente vai retomar esse tema do programa, da alternativa, né? Qual que é a nossa proposta de alternativa programática, de medidas para enfrentar a crise. Queria tomar com você agora, Beto, a questão de como a esquerda tem reagido, ou tem proposto
do enfrentamento diante da crise. A direita a gente caracterizou, né? A direita ou é negacionista, genocida, ou é uma direita que faz políticas de contenção da pandemia, mas descarregando sobre os trabalhadores o custo da crise, como é o caso da precarização do trabalho, as medidas provisórias que precarizam o trabalho, a falta de proteção do trabalhador em relação às negociações. Então, enfim, a direita está nesse campo aí de negacionista ou não, de preservação dos lucros, de preservação dos interesses dos trabalhadores. Em relação ao tema queria tratar com você agora mais o tema das táticas políticas para enfrentar essa situação. Nós temos aí um setor da esquerda, falando amplamente, né, ou a esquerda da ordem, na qual a gente relaciona o PT e outros partidos, que tem uma posição de que nós vemos que Bolsonaro continua com a mesma política de fim do isolamento, que o comércio seja aberto, mesmo o STF dando razão para os estados e municípios. Então, Bolsonaro continua sendo um fator de contágio, um fator político fundamental de contágio. Enquanto o Bolsonaro estiver no poder, o combate à epidemia vai estar sendo extremamente enfraquecido. Você tem razão. O Bolsonaro ele não é motivo de contágio apenas do vírus, né? O contágio político dele é talvez até mais grave do que a questão do vírus, porque o vírus nós temos os cientistas aí para combater. O problema é que o Bolsonaro não está tendo esse combate, o combate necessário para a questão do seu governo, não é? Porque, na verdade, precisaria de muito tempo para fazer um histórico e uma caracterização um pouco mais minuciosa, mas, no geral, a gente, no Brasil, nós temos como você chamou de esquerda da ordem, eu acho que tem uma parte da esquerda brasileira que ela é mais que da ordem, ela já é do sistema mesmo, ela já incorporou o sistema, entendeu? Ela não é apenas... ela não está apenas querendo ganhar espaço político para fazer política de compensação. Ela já defende o capitalismo mesmo, eu já diria que é uma esquerda capitalista. E nesse campo aí, logicamente, que entra praticamente todos aqueles partidos que assinaram aquele documento pedindo que o Bolsonaro renuncie. Ora, pedir para o Bolsonaro renunciar é praticamente uma piada diante do quadro que está colocado. Pela primeira vez, a extrema-direita tem um legítimo representante governando o país. Nunca tiveram. Nós tivemos sempre governo de direita, mas de extrema-direita é o primeiro, e o cara não vai renunciar. Por outro lado, logicamente, a gente já vinha numa discussão interna nos nossos organismos da nossa organização de classe, tanto partido político como sindicato, já discutindo essa possibilidade de pedirmos o fora Bolsonaro, porque alguns dados já apontavam a necessidade, inclusive, dos próprios trabalhadores, não é? A queda de popularidade, a queda do Bolsonaro, ela despencou, ele se consolida ali, talvez com 20%, 25%, que são possivelmente a sua base social,
mas já não tem mais aquela força, inclusive dentro do próprio governo. Há quem diga que existem dois governos, né? E a postura do Bolsonaro, a postura dele, não nos dá outra opção a não ser pedir a sua saída, não só dele, tá certo? Acho que nós precisamos exigir a saída de Bolsonaro e todo o governo, porque, na verdade, tudo aquilo que está em torno do governo Bolsonaro foi fruto de uma grande fraude eleitoral que todo mundo conhece a história, como que se deu todo esse processo. Qual que é o papel específico de cada um, né, nesse processo? É que é lamentável, né? Eu acho que o papel do PT, né, na atual conjuntura, como o maior partido de trabalhadores da América Latina, partido que já esteve no governo, dirige grande parte das organizações dos trabalhadores no Brasil, simplesmente aceitar o governo Bolsonaro com a tática de ter que esperar 2022 é criminosa. Não tem outro nome para dizer. Não é? Eu acho que comete um crime tanto quanto o Bolsonaro. É criminosa essa postura do PT. E de todas as organizações dirigidas pelas pessoas que estão na cerca. O lulopetismo virou uma coisa abominável do ponto de vista da perspectiva da classe trabalhadora. Porque é exatamente assim, ao invés de potencializar a reivindicação dos trabalhadores, eles fazem exatamente o contrário. Eles desarmam os trabalhadores e desarmam, inclusive, as suas organizações e desarmam, inclusive, as outras organizações de outros companheiros que dirigem também, companheiros e companheiras que dirigem outras organizações. A postura do PSOL, o PSOL ainda é um partido pequeno, tem lá a sua bancada, faz lá o seu barulho, consegue apresentar até algumas propostas, tem feito algumas discussões interessantes do ponto de vista de quem tem que pagar a dívida e tal, mas assim também, eu acho que só pedir o impeachment, da forma que foi feito também, não dá resposta, porque ficou muito protocolar, tá certo? Não teve uma unidade partidária para fazer isso, então há também, é preciso fazer algumas correções também no PSOL, para que a gente possa dialogar com essa base social que descola do Bolsonaro e com a nossa base social e definitivamente pedir a saída desse governo de uma forma geral. Muito bem. Como a gente estava discutindo, Bolsonaro é esse mal que tem que ser, esse vírus político de extrema-direita que tem que ser extirpado, mas, além disso, a gente viu que o Congresso, o Judiciário, está também como instituições ligadas ao Estado, e é um Estado que, uma coisa básica, mas é importante falar, um Estado que está a serviço da classe dominante, também é um problema que nós temos que enfrentar, mesmo porque o conjunto da eleição 2018, de outubro de 2018, foi extremamente contaminada, para ficar no termo médico também, pela uma ofensiva reacionária bastante grande. Teve como ápice, vários ápices, mas o primeiro foi o impeachment de Dilma sem crime de responsabilidade, depois a prisão de Lula sem provas, sabemos que não temos nenhum acordo político com Lula, nem das relações que ele teve com a classe dominante, porque nós somos do campo da independência de classe, mas nós sabemos que foram fatos que foram movidos pela direita brasileira, pelos partidos de direita brasileira, que contou, inclusive, com a capitulação de Lula e do PT, mas que tiveram aí uma influência, junto com a crise econômica e tudo mais, uma influência importante para a atual situação política, inclusive para a atual composição política representativa que nós temos, tanto no governo federal, quanto no Congresso, quanto nas instâncias inferiores, como estados e municípios. No ABC nós tivemos uma onda reacionária bastante forte, o ABC, que é berço do petismo, do lulismo, teve uma onda reacionária bastante forte. Digo isso porque nós precisamos discutir, fora Bolsonaro, fora Mourão, e uma alternativa que só pode vir pelos trabalhadores e pela sua mobilização.
Sim, não tenha dúvida. O Congresso Nacional e a Justiça do Brasil, o Judiciário, eles fazem parte desse arcabouço de dominação da elite brasileira, são, inclusive, sócios nas decisões, não é? Aquela independência de poderes que fala lá na Constituição, mais uma coisa de poder do que independência de poder. Sabemos que na verdade, a última eleição no Brasil, além de todos os problemas que aconteceram, houve uma grande derrota da direita no Brasil, né? Porque a esquerda, aquele arco da esquerda de um modo geral, acabou, querendo ou não, indo para o segundo turno. Foi feita a maior bancada no Congresso Nacional. E os partidos do centro, né? Aqueles partidos tradicionais que sempre governaram o Brasil, PSDB, DEM, estou falando os nomes antigos porque os caras mudam de nome para se esconder, né? DEM, esse povo todo, eles sofreram uma grande derrota. E agora eles estão tentando se recompor, estão inclusive se utilizando da questão da pandemia para se recompor de forma interna. E o Congresso Nacional é isso, tá certo? Nosso Congresso Nacional é só pegar todas as votações que tem, se você catalogar ali tudo que vota a favor dos trabalhadores, não passa de 160, dos 500 e tantos votos que a gente tem. Então, é também um espaço que precisa ser retomado pelos trabalhadores. E não existe outra forma, nesse momento, não é? Apesar de querermos, não é? Mas a realidade nos mostra que teria que ser uma nova eleição para recompor de forma minimamente responsável essa questão do parlamento. A justiça é mais complicado, né? Não tem votação para isso. Os caras vão continuar tomando as decisões baseado naquilo que é legislado no país e normalmente é para proteger a elite brasileira, a elite de um modo geral. Muito bem. Indo para a nossa última parte do nosso programa, queremos discutir com você, Beto, o tema de um programa que a gente tem os dados aí no Brasil, apesar de que os dados, como já fizemos no começo, são bastante ainda abstratos, né, bastante genéricos, e há muita, além disso, muita imprecisão, porque o número de mortes e contágios pelo coronavírus é muito maior do que está posto agora, que aparece nos dados oficiais. Nós temos aí em alguns estados, como o Amazonas, por exemplo, já em pleno colapso, né? Como nós colapso do sistema de saúde, já não tem mais leitos, não é? Nós temos também o ABC Paulista, que é uma região industrial, com 70% dos leitos ocupados. Isso é um dado que não é atual e nem preciso. Nós temos aí a menor taxa de contágio do mundo, uma das menores, para ser justo, de testagem do mundo, uma das menores taxas de testagem. Nós temos aí uma situação onde boa parte dos médicos, dos enfermeiros, principalmente das enfermeiras, estão sendo contagiados porque não tem equipamento de EPI, equipamento de proteção individual, não tem roupa para trocar, falta EPI nas enfermagens, olha só. Então, nós temos uma situação bastante grave. Enquanto isso, nós temos aí uma situação onde a classe dominante no Brasil, a grande burguesia, praticamente não paga imposto. Nós temos um sistema de imposto no Brasil, um sistema tributário extremamente regressivo. Quem ganha mais paga menos, porque o imposto é baseado no consumo e não na riqueza, não no lucro. Então, queria discutir esse tema, né? Como nós estamos discutindo a partir de uma região industrial, né, que tem muitas indústrias, montadoras, produtoras de máquinas, produtoras de ferramentas, produtoras de autopeças,
que poderiam estar a serviço da produção desses equipamentos, né? Eu queria discutir com você isso, né? Qual que programa a gente poderia ter, né? Nós temos uma situação onde quase R$ 1 trilhão vão para o pagamento de uma dívida pública absurda, né? As grandes fortunas não são taxadas, como eu disse. Então, como a gente poderia colocar essa riqueza nacional produzida pelos trabalhadores a serviço do combate da epidemia, tanto no Brasil quanto na nossa região? Aí é o centro do debate, é o centro da discussão, não é? Porque o, a, a politização, quando algumas pessoas dizem que nós estão querendo politizar a questão da crise, da pandemia, na verdade, assim, a minha concepção é de que o coronavírus, o Covid-19, ele, na verdade, ele é fruto da crise do capital. Acho que nós tocamos nesse assunto, tá certo? Desde a crise de produção, crise da forma de organização social, e outras coisas que são colocadas. O coronavírus ele vem aprofundar essa crise de forma drástica. Não é? Agora, qual que é o principal problema? O principal problema é que todas as organizações do Estado brasileiro, e aí você colocou aí governo, as indústrias, o Congresso, a Justiça, eles estão baseados para proteger, tá certo? Esse modelo de organização social que é de acumulação de lucro. Não é? Então, os trabalhadores produzem, não é? E o lucro fica na mão desse povo. Com um agravante que no Brasil nós temos uma economia absolutamente financiarizada, né? Então, assim, os banqueiros, na verdade, é quem mandam, não é? Nós temos um processo de desindustrialização brasileiro muito forte, né? Principalmente no último período, nos últimos 10, 12 anos aí, já inclusive incluindo uma parte do governo da Dilma. Então, assim, o que nós poderíamos apresentar como programa? Nisso o PSOL tem feito um trabalho, a bancada do PSOL, não o partido necessariamente, mas a bancada do PSOL tem feito isso, que buscar apresentar propostas que possa legislar na taxação das grandes fortunas, por exemplo, que, como você disse, no Brasil não tem. A taxação das grandes fortunas se eu não me engano, um único item da Constituição de 88, que fala sobre reforma tributária. Todas as outras foram regulamentadas, menos essa. E tem, inclusive, um projeto de lei no Congresso Nacional, que está lá, que é um projeto bastante, inclusive, ameno, não é? De taxação das grandes fortunas, mas ninguém fala nisso. Não é? Nós temos outras questões que poderiam ser feitas nesse momento, inclusive governos até bastante representantes do capital têm feito em alguns outros países, que é intervir no sistema de produção. Nós não podemos, diante de uma crise como essa, você ter falta de máscara, ou você ter falta de avental, tá certo? E as tecelagens fabricando calça jeans ou fabricando, tá certo? Você não tem sapato para o pessoal da saúde trabalhar lá, o equipamento, mas você tem esse cara fazendo sapato para exportar. Quer dizer, é preciso intervir nisso. Ventilador. Exatamente, ventiladores, não é? Os Estados Unidos fez isso. Imagina, aqui não se faz. Cara, eu vi um absurdo que você tocou lá de Manaus. Tem um hospital abandonado lá. E os caras vão pagar aluguel pro cara um aluguel absurdo pro dono do prédio para usar o hospital. Ora, tem que intervir nisso, tem que colocar serviço. Não é? É exatamente essa diferenciação de um governo que tenha a questão humana, que tenha a questão da vida, que tenha a questão da igualdade, da distribuição de renda, da vida das pessoas em primeiro lugar, e um governo que olha para o mercado. Não é?
Então, existem várias iniciativas que poderiam ser tomadas aqui na região do ABC, por exemplo, como você disse, que nós temos. Os caras querem fazer a produção, mas querem fazer a produção dentro da sua lógica de lucro, e não a produção para que a gente combata de forma definitiva o vírus e possa fazer a economia girar em torno da necessidade do combate ao vírus. É isso. Muito bem. Uma última palavra, Beto. Você citou que o pessoal está tomando, a bancada do pessoal, melhor dizendo, está tendo uma intervenção bastante importante. Nós temos aí 10 deputados e deputadas federais que estão sendo bastante importantes, aprovando medidas pontuais, mas que têm repercussão sobre a vida das pessoas. Eu gostaria que você discutir com você, além disso, das medidas pontuais, qual outros pontos mais gerais de programa que o pessoal ainda não está trabalhando, que nós poderíamos tomar, nesse sentido de voltar a economia para satisfação das necessidades, voltar a produção, as forças produtivas para... Por exemplo, a ABC poderia ser um polo de produção de respiradores, não só fornecendo para o Brasil, mas fornecendo para a América Latina como um todo. Nós temos potencial para isso. Colocar a indústria do ABC para produzir o que é fundamental para a humanidade hoje, para a sobrevivência da humanidade, que é ventilador, é respirador, além de outros EPIs. Além disso, o que nós poderíamos fazer enquanto partido, no sentido de lutar por medidas que sejam medidas de fato eficientes para combater o vírus? Essa deu um exemplo, mas certamente tem outros, né? O Paulo Serra está aí fazendo propaganda com esses 180 leitos, sendo que tem milhares de prédios que poderiam ser ocupados, hotéis de luxo, leitos nos hospitais particulares, e Santo André tem muitos, né? Uma rede de hospitais e clínicas particulares bastante grande. Que nós poderemos fazer nesse sentido, né? De ter medidas que, de fato, a gente possa conter as milhares de mortes que estão diante de nós, se a gente manter essa mesma política, como você acabou de dizer, voltada para o mercado. Então, assim, o que nós não estamos fazendo é bastante complicado você dizer, mas a gente dizer, mas a grande verdade é que há uma. A gente já discutiu isso antes, e isso vale para Santo André e para o ABC, que é assim, os governos eles agem dentro do limite do respeito à propriedade, né? O Brasil tem o capitalismo tem isso de forma forte. No Brasil é muito forte essa questão da propriedade, tá certo? Então, assim, num momento de necessidade como essa, de estado teria que ter uma ação no sentido de que a economia tivesse que ser voltada exclusivamente, ou basicamente na sua maioria, para dar suporte, não é? Tanto na produção de equipamentos e da necessidade de remédio, equipamentos para combater o vírus, como também produzir para dar sustentação para a massa, principalmente para a massa trabalhadora, Nós temos no nosso país um índice muito grande de desempregados, são 12 milhões de desempregados, 40 e tantos milhões de trabalhadores que não têm renda, tá certo? Então, assim, foi aprovado por 3 meses aqueles R$ 600, mas isso é uma coisa que tem que ser pensado para o futuro, de médio e longo prazo também. Então, assim, eu acho que uma coisa que a gente poderia investir um pouco mais é na questão da necessidade de chamar as organizações sociais, organizações de classe, dos trabalhadores, para participar efetivamente da tomada de decisão desse tipo de política, que não é feito tudo dentro hoje, por exemplo, a reunião que está tendo em Santo André é apenas com o empresário. Nós temos as organizações sociais que estão fazendo as políticas de compensação, de arrecadação, esse tipo de coisa. Então, assim, e logicamente que como um partido
que tem uma outra visão de organização social, que defendemos o socialismo, o principal é aquilo que você falou, é preciso fazer uma campanha imediata para que a economia, tá certo, da nossa região seja colocado a serviço do combate à pandemia, tanto na questão do combate à doença, quanto no suporte para a sobrevivência da nossa população. É isso. Tudo bem. E nesse cenário que nós estamos de isolamento, o que nós podemos fazer para que os trabalhadores, as suas propostas sejam ouvidas? Volto a essa questão. Além do problema programático, que você sintetizou muito bem, nós não temos como resolver o problema sem entrar no campo do fim da propriedade privada, na expropriação, no controle dos trabalhadores, ou seja, no programa socialista, né? E do ponto de vista organizativo, né? Nós sabemos que várias pessoas do PSOL, de outros movimentos, na cidade do ABC estão se colocando em campanhas de arrecadação de alimento, que é fundamental nesse momento. A solidariedade mais imediata de classe é fundamental, porque tem muita gente que não tem o que comer, né? Não só no ABC, mas, obviamente, em todo o Brasil, em todo o mundo. A solidariedade é importante, isso está sendo movido, mas, além da solidariedade imediata, o que nós podemos avançar no sentido de pressionar, de organizar, e para que as respostas ao avanço da epidemia sejam mais urgentes e eficientes? Então, quanto a essa questão da nossa organização, a grande dificuldade que está colocada para todo mundo e também para a gente, que é a questão de que nós temos que ficar em quarentena. E eu acho que nós temos tido algumas iniciativas interessantes, que é a questão da utilização do meio de comunicação social para dialogar com a nossa base social e também com o restante da população. Nós temos tido essa questão da organização solidária que você colocou, mas eu acho que era necessário dar um passo a mais, no sentido de que as organizações que estão na mão dos trabalhadores, dos sindicatos, associações, talvez fizessem algum tipo de ação de rua, com todos os cuidados necessários, do tipo carro de som, poder dialogar com algumas lideranças, com as lideranças de bairro, para que a gente pudesse, digamos assim, pudéssemos estar juntando forças para construir saídas mais para a necessidade dos trabalhadores. Mas realmente a nossa grande força, que é as manifestações de rua, esse tipo de coisa, não é possível fazer, até por uma questão de respeito, né? Não vamos ser irresponsáveis como foram o pessoal da extrema-direita de fazer um tipo disso. Mas eu acho que as nossas lideranças precisariam aparecer mais e conversar mais, mesmo através dos meios sociais, dos meios de comunicação social. Era preciso fazer isso através de carro de som, alguma coisa nesse sentido, para a gente criar musculatura para enfrentar a médio e longo prazo essa situação. É isso. Muito bem. Nós temos que ir para o encerramento, nosso tempo já estourou. Tivemos uma conversa muito importante aqui com o Beto Vieira, que tem uma larga tradição na luta de classe, sindicalismo operário do ABC, um companheiro que é da direção do PSOL de Santo André, um companheiro que é pré-candidato também a vereador pela cidade. Então foi uma satisfação muito grande ter você aqui nesse podcast. Gostaria que você falasse aí as últimas palavras para a gente encerrar o programa. A gente tem que ser otimista mesmo nas crises, tem que ter a audácia de não desistir. Não é desistir nunca. Então, a minha palavra é de que, apesar das dificuldades, nós vamos continuar colocando a nossa disposição de luta para que os trabalhadores não sejam colocados como pagadores dessa crise, não só com a vida,
mas também com o seu direito à sobrevivência. Estamos na luta, camaradas, e vamos tocando. Muito obrigado, Beto Vieira. Grande abraço. Estamos encerrando, então, nosso 5º episódio do Esquerda Web, o podcast, programa semanal. Vocês podem assistir pelo YouTube, pelo podcast e também nas redes Socialismo ou Barbárie, pessoal, no nosso site, esquerdaweb.com, e também no nosso Facebook, no nosso Instagram e nas outras redes sociais. Forte abraço, até a semana que vem.